Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Comunicação e Liderança. E hoje nós vamos falar sobre os estilos de comunicação. Muitas vezes a gente tem estilos de comunicação diferentes e esses estilos, eles nos trazem muitos resultados ou positivos ou negativos. A gente vai entender um pouquinho mais nessa aula que tipo de resultados que você está criando hoje usando a sua comunicação. E para começar um pouco, eu gostaria de comentar com vocês o quanto que esses estilos de comunicação eles podem te afetar no ambiente de trabalho. Por muito tempo eu usava um estilo de comunicação passivo lá no meu ambiente de trabalho, e não só no meu ambiente de trabalho, mas também no meu ambiente familiar. E aí eu sempre tive problemas para me relacionar com pessoas que eram pessoas de autoridade, vista como pessoas de autoridade, gerentes, supervisores, pessoas que eram com cargo hierárquico acima do meu. E aí tudo porque eu usava um estilo de comunicação que é chamado aqui de passivo. Esse estilo de comunicação, ele nos prejudica porque a gente não consegue se comunicar de uma maneira clara, de uma maneira eficaz e com que a pessoa que está nos ouvindo nos respeite e nos admire. Então eu mesma estava plantando e no final eu acabava colhendo maus tratos nas relações profissionais, acabava colhendo atitudes dos meus colegas de trabalho com falta de respeito comigo, tudo isso porque eu não sabia me comunicar direito. Então, muitas vezes a gente fica aí perdendo tempo reclamando do outro, mas o grande responsável pela comunicação é você mesmo. Então, eu quero que você me responda aí, ou então pelo menos vai refletindo. Quantas vezes você disse sim quando você tinha vontade de dizer não? Quantas vezes você fez o trabalho que a princípio era para uma outra pessoa fazer, mas você acabou fazendo? Quantas vezes você fez o trabalho que era um trabalho de outra pessoa, hein? Quantas vezes numa discussão você não teve coragem de se posicionar do jeito que você gostaria de se posicionar? Quantas vezes você se sentiu desconfortável em pedir ajuda para alguém? Ou então você se sentiu desconfortável ao fazer alguma crítica? Ou expressar uma opinião diferente do outro? Dizer para outra pessoa que você ficou ofendido com algum comentário que ela te fez? Quantas vezes você já passou por isso? Então, tudo isso aqui está relacionado com o estilo de comunicação que você vem utilizando aí. E aí, para nos auxiliar, eu vou compartilhar essa imagem aqui com vocês. Para que a gente meça qual é o seu estilo de comunicação, primeiramente a gente tem que saber qual que é o seu nível de transparência na linguagem e qual que é o seu nível de respeito pelo outro. Então, vai pensando aí numa nota de 0 a 10. O quanto que você é transparente na sua linguagem. Coloca aí de 0 a 10. Eu acho que eu sou uma pessoa muito transparente. Então, bota aí um 9, um 10. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu respeito muito o outro. Então, coloca aí um 9, um 10. Não respeito muito o outro não, é nota 6. Eu também não sou muito transparente na linguagem. Não falo tudo que eu penso, tudo que eu sinto. Eu não escondo algumas coisinhas. Então, coloca aí nota 4, você decide. Vai colocando aí a sua nota. E aí, depois que você colocou essa nota, eu quero que você acompanhe junto comigo para a gente entender um pouquinho melhor qual seria o seu estilo de comunicação que você está usando atualmente. Então, hoje, quem usa o estilo de comunicação agressivo é uma pessoa que é extremamente transparente na sua linguagem, Então, ela fala tudo o que pensa, ela fala tudo o que sente, porém, ela tem o respeito pelo outro baixíssimo. Então, essa comunicação acaba se tornando uma comunicação agressiva. Do outro lado, eu também tenho um respeito muito grande pelo outro e uma transparência na linguagem também muito alta. Dessa forma, eu alcanço a assertividade, ou seja, a comunicação assertiva.
E aí, eu também tenho essa situação de que quando a minha transparência é muito baixa e o meu respeito pelo outro também é baixo, eu acabo me tornando um comunicador manipulador. E quando o meu respeito pelo outro é muito, mas muito grande, mas a minha transparência é baixa, ou seja, eu não falo tudo que eu sinto para o outro, mas eu respeito muito ele, então eu acabo me tornando a comunicadora passiva, que era o que eu falei para vocês que eu era antes, né? Eu era essa comunicadora passiva que tinha um respeito muito grande pelo outro, mas eu não comunicava as coisas que me incomodavam, as coisas que eu sentia mal para o outro. E isso acabou, lógico, gerando vários ruídos aí de comunicação no ambiente de trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre como que funciona o estilo de comunicação, a passividade, né? O estilo passivo, gente, ele é comum assim de pessoas que engolem muito sapo, né? Ela ouve uma coisa, ela não gosta dessa coisa que ela ouviu, ela engole e fica quietinha. Além disso, é uma pessoa que gosta de evitar confrontos, né, para não ter que lidar com aquela situação de questionamento ou opiniões diversas. Ela se preocupa demais com a opinião dos outros, então ela está sempre pensando ali o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai rir de mim, o que o outro faria, né? Então ela fica pensando demais com foco no outro e esquece do foco dela mesma. Viola os seus próprios direitos, né? A comunicadora passiva, ela não respeita os próprios direitos dela na comunicação e como ela mesma não respeita, ela acaba dando abertura para outras pessoas também violarem os direitos dela. Aceita realizar atividades que não lhe interessam só porque pediram para ela ou muito comumente foi mandado para ela. E aí, quando ela não quer fazer, ela não discorda, ela faz quietinha, abaixa a cabeça. Não pede ajuda quando necessita. E engraçado, né? Essa pessoa está sempre ajudando todo mundo, mas na hora que ela precisa, ela não aceita, ela nem pede. E não se manifesta quando ela não concorda com alguma coisa. E aí, de novo, ela não está respeitando os direitos, as necessidades dela. Em resumo, quem tem um estilo de comunicação passivo é uma pessoa que não respeita os seus direitos. E aí, por conta dela não respeitar os seus próprios direitos na comunicação, as pessoas que estão ao redor dela também não respeitam. Porque quem tem que se fazer respeitar os seus direitos é você mesmo, né? No estilo de comunicação agressivo, já é um pouquinho diferente. Esse tipo de estilo de comunicação é um estilo que a pessoa ela não reconhece os erros dela, ela não costuma aceitar que errou e nem assumir que errou. Costuma gritar, falar alto com as pessoas, independente do ambiente, do contexto. Interrompe demais o outro enquanto ele está falando, né? E aí geralmente não ouve o que o outro está falando, porque fica ali só esperando a deixa para entrar com o pensamento, com a opinião dela. Ofende e humilha as pessoas, acusa as pessoas, né? Mesmo que ela seja culpada, ela sempre arruma uma forma de acusar os outros. Faz comentários maliciosos, é aquela pessoa que fica criando intriguinhas dentro da equipe. Escolhe pelos outros, ou seja, ela não deixa o outro falar a necessidade, a opinião dele. Ela vai na frente e fala o que é melhor para ela. E tem uma postura de ganha e perde, ou seja, se eu estou ganhando é porque o outro perdeu. E se o outro ganhou é porque eu estou perdendo. E aí essa postura acaba prejudicando muito na comunicação, porque aí só existe um ganhador, né? E o outro tem que ser o perdedor. E a gente vai aprender aqui ao longo da nossa conversa que não precisa ser desse jeito, né? Que a comunicação não é um jogo que tem um ganhador e um perdedor. A comunicação ela é um diálogo, né? Para você tornar aquela mensagem comum tanto para você quanto para o outro. No outro estilo de comunicação, a gente tem aqui a manipulação, né? A pessoa que ela usa esse estilo de comunicação, ela costuma evitar conflitos e raramente elas se manifestam diante de um conflito, porque ela não quer chamar a atenção. Ela é muito parecida com a passiva, só que ela tem alguns comportamentos de agressividade. Então, aí alguns autores até chamam
esse estilo de comunicação manipulador, de passivo-agressivo também. Essas pessoas, elas são agressivas por trás dos panos, então é aquela famosa pessoa dupla face, né? Que na sua frente é de um jeito, mas nas suas costas ela fala mal mesmo. Então são as famosas pessoas duas caras, falsas, que ficam em cima do muro, não se manifestam em opinião. Então quando pedem opinião para elas, principalmente em reunião de trabalho, não se manifestam, mas é a primeira a reclamar depois da reunião por que não foi resolvido, por que não foi solucionado o problema. Fala de você pelas costas e também age da maneira que ela consiga o que ela quer. Então ela fica te manipulando, ela tenta fazer várias coisas para te manipular a conseguir fazer o que ela deseja. Costuma ser irônica e age com bajulações, né? Fica ali puxando o saco, lógico, de quem ela acha que vai conseguir alguma coisa. E o estilo de comunicação assertivo, né? Que é o estilo que a gente espera alcançar um dia. Mas a gente tem que entender que não é todo momento que a gente é 100% assertivo. Lá para frente desse curso, na aula do egograma, você vai entender que existem os momentos certos para eu ser assertivo, existem os momentos certos para eu ser passivo, existem os momentos certos para eu ser agressiva. Mas eu preciso saber o momento ideal. Aqui então, para conhecer um pouquinho do estilo de comunicação assertivo, é uma pessoa que diz aos outros o que ela pensa e o que ela sente em relação a uma situação. Ela também tem uma postura confiante em relação ao que ela pensa, ao que ela sente. Ela olha no olho da pessoa quando ela está falando. Ela fala com clareza quando ela está se expondo ali diante de pessoas. Ela se sente bem com ela mesma, né? Isso também traz uma confiança muito grande. Respeita os direitos dela e os direitos de quem está conversando com ela também. Até mesmo as opiniões das outras pessoas ela também respeita. Ela é respeitada e ouvida pelos outros, porque uma vez que a gente respeita o outro, automaticamente ele respeita a gente também. E sabe receber elogios, né? Sabe muito bem como receber esses elogios sem ficar tentando se safar do elogio, né? Porque tem gente que recebe o elogio e fica assim, ah, mas eu nem sou isso daí tudo, não. Ah, mas não precisava. Ah, não. Fica negando o elogio, né? A pessoa assertiva é o contrário. Ela sabe receber o elogio porque ela sabe que ela tem aquela habilidade ou aquela característica que a pessoa elogiou. Ok, Luanda, mas por que eu me comporto de uma maneira não assertiva? Por que eu me comporto dessa maneira hoje que eu identifiquei, de maneira passiva, ou de maneira agressiva, ou de maneira manipulativa? Às vezes não é a todo tempo, mas às vezes é em alguns momentos da sua vida, né? E eu preciso te falar uma coisa. O primeiro motivo, né, de você estar tendo esses comportamentos agressivos, ou passivos, ou manipulativos, é porque você talvez teve alguma punição no passado. Então, talvez lá quando você era criança, né, porque tudo começa na nossa infância, né, todos os exemplos, padrões do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, nós adquirimos lá na nossa infância, né? E aí, lá no passado, talvez, você foi punido. Talvez algum dia você estava falando a sua opinião e aí sua mãe, na boa vontade de tentar te ajudar, brigou com você. Talvez um dia você virou para sua tia e falou assim, tia, esse vestido aí não ficou legal. E aí a sua mãe brigou. Filho, não fala uma coisa dessas. Brigou com você, te puniu. E aí, depois disso, você criou na sua mente que é errado fazer isso. É errado falar as coisas que eu sinto, que eu penso. Porque as pessoas elas podem brigar comigo. As pessoas elas podem achar ruim. Outra coisa que pode ter acontecido é o oposto, né? Talvez aconteceu um reforço positivo lá na sua infância, no seu passado. Então, talvez na sua infância você era uma pessoa, era uma criança, né? Que falava com as pessoas de uma maneira mais agressiva. E aí todo mundo batia palma, falava que era lindo, né?
Hoje eu vejo aí que algumas crianças, né, às vezes batem na mãe e aí a mãe fala assim, ah, filho, não faz isso com a mamãe. Então, na verdade, não teve ali uma punição, né? Na verdade, a mãe deu atenção para a criança. Então, o que ela vai entender? O que o cérebro infantil vai entender dessa situação? Poxa, então quanto mais agressiva eu sou, mais eu recebo a atenção da mamãe. Então, eu vou ser mais assim. Então, talvez hoje o seu padrão de comunicação agressiva, ela veio lá da infância, porque teve essa situação, uma situação parecida com essa, tá? Também pode ter acontecido que você modelou o exemplo de alguma pessoa que estava aí ao seu redor. Talvez o seu pai se comunicava de um estilo de comunicação agressivo, ou era sua mãe, ou era sua tia, ou era um professor. E aí, como nós somos crianças com uma folha em branco, o que acontece? Você olha para a pessoa que é uma referência na sua vida. Geralmente, as referências na vida de uma criança são os pais ou os professores, ou alguém que é muito próximo da criança. Então, pode ter acontecido isso, o efeito da modelagem, né? Você modelou um comportamento de alguém daquela época. Acontece também de você não ter tido oportunidade e nem aprendizado, né? Talvez não aconteceu nada disso na sua vida, mas você nunca aprendeu a se comunicar de uma maneira assertiva e nunca teve uma oportunidade de se comunicar de uma maneira assertiva. Você nunca se colocou para fazer a sua comunicação dessa forma. Então, pode ser por aí também. Talvez você esteja hoje se comunicando de uma maneira manipulativa ou passiva, porque nunca aprendeu, nunca ninguém tinha te ensinado isso. E também pode ser que exista alguma crença ou padrão cultural. Por exemplo, lá no Japão, para eles, né, para alguns japoneses e algumas culturas fechadas, é muito humilhatório, né, muito humilhante você oferecer algo para uma pessoa e ela não aceitar. Então, a linguagem deles, ela tende a ser um pouquinho mais passiva, geralmente, né? E aí isso pode ter a ver também com o seu padrão cultural, de que maneira que você vivenciou a sua infância, a sua adolescência, em que país, em que cultura, isso pode influenciar. Além disso, também tem as crenças, né? Dependendo das crenças que você tem em relação a se comunicar, que as pessoas elas só ficam olhando para você quando elas estão se comunicando com você, que elas só estão prestando atenção em você. Esses tipos de crenças também vão te auxiliar ou te atrapalhar a se comunicar de uma maneira assertiva. E por fim, às vezes as pessoas elas não conhecem os seus direitos de comunicação e nem seus limites. É por isso que nas próximas aulas eu vou explicar para vocês quais são esses direitos da comunicação assertiva, porque depois que a gente tem a noção de quais são esses direitos, a gente já começa a reformular as nossas crenças e também começa a buscar defender esses direitos, né? Esses direitos que são meus, né? Por isso que eu deixei aqui embaixo nesse vídeo, eu vou deixar um teste da assertividade para você identificar qual é o seu estilo de comunicação. Se é mais passivo, agressivo, manipulativo ou assertivo. E não tem problema, tá? Se o seu estilo for algum dos outros que não seja o assertivo. Porque, como a gente viu aqui, talvez você nunca tinha aprendido antes como se comunicar de uma maneira assertiva. E aí, a partir de agora, você vai começar a mudar a sua história dentro do seu padrão de comunicação. Combinado? Te vejo então na próxima aula. Tchau, tchau!